Aleluia. Shalom Adonai Yeshua Hamashiach Shaddai. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém? Então vai falar mais outra pessoa para falar de religião. Religião não, vou falar de religião não. Eu odeio religião. Para longe de mim, né? Sai fora, capeta. Em nome de Jesus Cristo. Vou falar de Deus. Deus é uma coisa, religião é outra. Religião é uma coisa inventada por pessoas, por homens, e Deus não foi inventado por ninguém, ao contrário, Ele que criou a gente, que inventou a gente, né? E Ele é real e verdadeiro, né? Eu até entendo as pessoas que se recusam a acreditar em Deus, né? Porque você vai, assim, as religiões, as pessoas querem mostrar um Deus do jeito que elas pensam, que elas querem acreditar. Não Deus do jeito que Ele é, como Deus conversa com Moisés. Deus fala assim, eu sou o que sou. Né? Deus está falando para mim, para você. Ele é o que Ele é. Ele não é o que as pessoas acham que Ele é, o que querem que Ele seja. Né? Ele é o que Ele é. E Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, fiel e justo. Né? Você vê em toda a criação uma inteligência, né, condutora nisso tudo. Né? E desde quando um Deus da religião assim que parece assim moralista, ranzinza, caduco, horroroso, carrasco, acusador, né? É um Deus inventado que não é o nosso Deus, ele criaria um mundo, um universo maravilhoso como esse, né? Com flores, montanhas, rios, mares, aromas gostosos, a brisa, né? E tudo isso são coisas que vão passar. Então quem criou uma coisa tão maravilhosa assim, coisas que vão passar, e ele não vai passar, então quer dizer que ele é bem mais agradável do que isso. Nisto nós estamos falhando, não estamos mostrando um Deus assim agradável, bacana, legal, verdadeiro e fiel, todo-poderoso, né? Estamos assim fazendo uma rotina dia a dia, assim, batendo cartão em igreja, né? É ruim para a igreja? Não, é uma maravilha, porque a Bíblia diz no Salmo 133 que Deus se agrada quando os irmãos estão juntos, né? E se Deus atende a oração de um só justo, imagina vários justos juntos, né? Você não vai mexer com o coração de Deus? É lógico que vai, né? Temos que ver Deus como ele é mesmo. Eu estou vendo as pessoas aí conhecendo muito mais sobre as regras e doutrinas da religião dele, da denominação dele, do que conhecendo a Deus. Né? É bem mais agradável e é promovido dentro das instituições religiosas aquele que concorda com tudo. Não precisa nem conhecer Deus, é só obedecer lá do jeito que eles querem. Né? Não obedecer a Deus. Né? Obedecer do jeito que está ali, ó, promovido, elevado, né? Então eu vou compartilhar uma palavra para você que corrobora tudo isso aqui que eu estou falando. Lá em Lucas 18, verso 9, diz assim. E Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Jesus começa a falar assim, ó. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus explica, né? Ele fala assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, olha interessante, ele falou que esse homem aí que fez essa oração, obrigado Deus, porque a minha igreja não é que nem a dos outros, tudo pecador, faz tudo errado, só eu faço certo. Obrigado, porque eu não sou que nem fulano ou cicrano e etc, né?
Ele falou que a oração desse cara não justificou. Olha, olha o que ele falou. Disse que o publicano desceu justificado para casa, mas este não. Quer dizer, ele voltou para casa não justificado. O que é não justificado? Não foi tornado justo. Quer dizer, continuou ímpio, apesar de frequentar tanto o templo, a sinagoga, a igreja, né? De orar, jejuar, dar dízimo, oferta, tudo. Mas continuou ímpio. A Bíblia que diz aqui, ó, é o próprio Jesus Cristo que está nos dizendo isso aqui, ó. Não voltou para casa justificado, não foi justificado, continuou ímpio, não passou pela transformação de ímpio para justo, continuou ímpio. E ainda pior de tudo, usando o nome de Deus. Ele devia saber muito bem as regras da religião dele e tal, etc. Mas conhecer Deus que é bom. Isso Jesus Cristo também fala com a gente aqui no capítulo 7 de Marcos. Ele fala assim, no verso 6, ele fala assim, ó. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, porque ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, vocês retêm a tradição dos homens, como a lavar jarros dos copos, e vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a essa, invalidando o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. Né? Então, às vezes a pessoa está seguindo excelentemente, conhece de cor e salteado ali todos os códigos e regras da sua religião, mas Deus que é bom, aí fica acusando os outros lá. Ah, não está usando tal roupa. Ó, está colocando tal coisa, fazendo tal coisa com cabelo, tal. E Deus que é bom. Né? E Deus que é bom. Né? Espero que vocês estejam me entendendo. Eu vou compartilhar mais um trechinho aqui. Quando Jesus fala aqui ele fala da parábola do joio e do trigo. Olha o que Jesus fala. Jesus propôs-lhes outra parábola, saúde, dizendo, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem esse joio aí? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixem crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então ele está falando de pessoas, né? Joio e trigo, joio e trigo. Pessoas assim que estão no seio da igreja, porém dão maus exemplos, estão fazendo coisas, né? E uma dessas é a pessoa que se apega à religião. E sendo Deus tão maravilhoso, tão legal, tão agradável, poderoso, justo, correto, reto, né? E a pessoa se apegando a esse tipo de coisas, né? Outra coisa interessante a notar é a parábola do grão de mostarda, ao que Jesus fala. O que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dizia palavras segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então esse grão de mostarda é uma árvore pequena, não passa de 2 metros,
é a maior das hortaliças, não das árvores, né? Jesus deixa muito claro. E vem ave do céu para pousar numa árvore curtinha, porque geralmente as aves vão pousar em cima de árvores maiores para se defender dos homens predadores. E o que essas aves estão fazendo em árvores tão curtinhas, pequenininhas, tão perto do perigo, né? Então Deus deixou isso para mostrar para a gente o que acontece. O que acontece? Né? As aves geralmente, né, você vê na parábola anterior do semeador, as aves são comparadas a espíritos malignos. Então ele está mostrando espíritos malignos na obra de Deus. Mas por que não tira logo? Porque tem gente chamando. Tem gente dando lugar para eles. Então por isso que você não pode confiar em religião. Religião, ela leva ao legalismo, é uma forma de legalismo e leva à apostasia, que é aquela frieza, você não sentir Deus. Você falar de Deus com a boca, falar, fazer um monte de coisa, mas teu coração longe dele. Não fique assim, não se permita se transformar nisso. Tá legal? Eu só queria acabar... Até esqueci o que eu ia falar. É o que estava também acontecendo lá com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Cadê onde está aqui? Aí eu acabo essa sessão aqui. Já tem quantos minutos aí? Você contou? 11? Uau! 11 minutos. Estou falando aqui com meu sobrinho. Aqui, ó. Jesus falando para a igreja de Éfeso. Eis que conheço as tuas obras e o teu trabalho e a sua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo nome de Cristo e não te cansaste. Porém tenho contra ti que deixando a tua primeira caridade, você deixou a tua primeira caridade. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isso, que aborrece as obras nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer, essa igreja aqui está fazendo tudo certo. Ele deu aqui uns 12 elogios para essa igreja. E tinha só uma coisa assim que não estava legal, que já estava esfriando. Entraram no automático, né? Estavam fazendo a obra no automático, longe de Deus, né? Seguindo a regra, né? A regra tem esse defeito, né? Não estou dizendo que você tem que viver sem regras, não. Estou dizendo que você tem que usar as regras como teu servo, não ser servo das regras, né? Quando a pessoa segue muito, põe as regras como Deus, sabe o que acontece? Você não segue, não precisa mais do Espírito Santo. Só vai seguindo a regrinha ali, ó. Tá tudo bem, né? Acabou. Estou com Deus. Tá com Deus nada. Você tem que ter comunhão com Deus. Olha lá, tá, só por uma coisinha só, ó. Tirarei a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender, ele está falando. Então é isso aí. É só me lembrando mais uma coisa. Quando Jesus foi condenado, né? Lá para ser morto, assassinado, né? Como ele foi. Ele ficou perante o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como assim o representante de Deus na terra, que ele representava as pessoas assim para Deus, né? E Deus para as pessoas. Jesus ficou perante o sumo sacerdote e o sumo sacerdote simplesmente não reconheceu quem era ele. Que ele era aquele Deus que ele fica falando, lendo nas escrituras. E o homem, ele todo dia no templo, nas sinagogas, lendo as escrituras, e não reconheceu. Olha que estado miserável estava esse homem. Não reconheceu Deus, nem ele, nem os outros sacerdotes ali. E foram religiosos que mandaram assassinar Jesus Cristo. E só foi para religiosos que Jesus Cristo falou: raça de víboras, serpentes, hipócritas. Não foi para prostituta, ladrão, etc. Não, foi para religiosos. Então, o que eu falo para você, tenha comunhão com Deus, adore a Deus, louve a Deus, conheça Deus acima de tudo, em nome de Jesus. Pai amado, querido, obrigado por esse tempo de comunhão. Abençoe todos os que nos ouviram aqui e ouviram.
No nome de Jesus, que nós não desperdicemos, Senhor Deus, a tua salvação, de ter a oportunidade de termos os nossos nomes escritos no livro da vida, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.